Olá galera, Gilberto Chaves na área e começando mais um episódio da série Há Vagas para Milionário. Bem, uma pergunta que me fizeram é: Gilberto, quando você fala de romper a barreira do primeiro milhão, você está falando de você ter 1 milhão no banco? Você está falando de ter 1 milhão no bolso? Do que você está falando, né? Bem, e eu vou dar bem o meu exemplo pessoal do que eu estou falando. Então a primeira coisa que é importante é que eu trabalhei aqui. Eu precisava depositar aqui na minha mente primeiro. E eu comecei o Bill em 1994, comecei a trabalhar duro em depositar na minha mente em 1995. Em 1996 eu ainda era empregado, aí fui trabalhando e um dia eu vou falar sobre isso. Será que dava para ter batido em 96? Se dava, era impossível por uma razão que nós não vamos entrar no mérito aqui. Em 1997 eu rompi a barreira do primeiro milhão. Quando eu falo que eu rompi a barreira do primeiro milhão, eu não tinha 1 milhão no bolso. O que nós conseguimos em 1997 foi a construção de uma casa. Nós temos essa casa até hoje, né? Foi uma casa legal que nós construímos, mas a empresa passou o faturamento do primeiro milhão. E quando a empresa passa o faturamento do primeiro milhão, o que é a sua parte é o seu prolabore, é aquela que são as suas retiradas, né? Prolabore é o salário do dono da empresa. Então, foi isso que aconteceu com a gente e é isso que eu espero que aconteça com você. Quando você romper a barreira do primeiro milhão, o que eu estou falando é que o seu negócio faturou R$1 milhão e depois você vai ver qual é a parte disso que vai ficar para você. Eu me lembro de ter um mentorado, ele queria além, ele queria R$1 milhão depositados na poupança dele. Era aplicado, né? Mas vamos chamar de na poupança dele. Então, no caso dele, o que ele fez? Ele teve que faturar com a empresa múltiplos milhões para que ele conseguisse tirar 1 milhão para ele. E é legal porque no caso dele, ele tinha o prolabore dele, deixa eu explicar isso assim, vamos imaginar que ele ganhava 50 mil por mês. E, gente, sei lá se você acha que 50 mil é muito, é pouco, mas pega só o exemplo numérico, tá? Podia ser 5 mil. Mas vamos imaginar que ele ganhava 50 mil por mês. Então, ele tinha que se pagar os 50 mil e com o lucro que a empresa dava, ele foi depositando, até chegar em 1 milhão. Isso levou um tempo, né? Não é uma mágica, não é alguma coisa que você faz do nada e de repente tem lá 1 milhão na conta, né? Então é isso que você vai precisar aprender na sua jornada. E uma coisa que eu quero aproveitar e compartilhar com você nessa sua jornada: existe uma diferença gigantesca, mas gigantesca, entre o que é faturar 1 milhão, né? E ganhar 1 milhão, essa diferença é muito grande, mas existe uma segunda diferença também gigantesca entre o que vai acontecer quando você tiver faturado 1 milhão e o que você acha que vai acontecer quando você tiver faturado 1 milhão. Um dos maiores desafios que eu encontro para convencer as pessoas de que elas podem romper a barreira do primeiro milhão é que existe uma diferença entre a realidade e aquilo que ela imagina na mente dela. Por exemplo, quando você romper a barreira do primeiro milhão, você não vai viver igual o Neymar. Você não vai viver igual o Cristiano Ronaldo. Quando você romper a barreira do primeiro milhão, a sua vida, ela de verdade, ela muda pouco. Um pouco. Você vai ter um bom prolabore, existem preocupações que elas desaparecem da sua vida com isso, e eu já posso adiantar quais são as preocupações que você vão desaparecer da sua vida. Então você não vai ligar mais para preço da comida, do restaurante que você pode ir, tá? Não é de qualquer restaurante. Eu me lembro que uma vez eu estava em Dubai e eu liguei lá para ver qual era o preço de um café da tarde, né? E era de $900 por pessoa. 900, eu falei, não quero ir, entendeu? Por quê? Porque $900 por pessoa para um chá da tarde, para mim, é muito caro, é desproporcional. Então, mas eu não estava hospedado naquele hotel. Eu queria ir até conhecer o hotel, é o único hotel 7 estrelas, 6 estrelas do mundo. E na verdade, é uma confissão isso, tá? Não é esbanjando. Eu tinha, naquele momento, um mentorado comigo
E eu precisava dar o exemplo para ele. Então, eu podia me hospedar nesse hotel? Podia me hospedar nesse hotel, mas eu estaria dando um mau exemplo para ele. Eu podia ter ido tomar esse café? Poderia tomar esse café da chá da tarde, né? Poderia ter ido, mas ia dar um mau exemplo para ele. E esse é o preço da liderança, né? E hoje ele também pode se hospedar naquele hotel, ele também pode tomar esse chá da tarde. E quem fez o trabalho foi ele, tá? Mas a minha contribuição foi de, durante a jornada, dar o exemplo para ele, né? Levei ele pela primeira vez para Dubai, mas mostrei para ele como que a gente deve se comportar diante das circunstâncias. Então, cuidado, porque às vezes existe, eu me lembro de uma pessoa que se sentou comigo e ele disse assim: Joberto, eu não quero ser tão rico como você. E eu falei, quanto eu sou rico? E ele começou a falar as coisas que ele achava que eu tinha, as coisas que ele queria para a vida dele, né? E eu falei, olha, você quer ser mais rico do que eu, porque eu ainda não tenho tudo isso, eu não faço tudo isso que você está falando. Então, essa diferença entre o que e o que não é, você precisa descobrir. E sabe como que você vai fazer isso? Eu ensino isso num dos meus programas, né? Usando a sua imaginharia, imaginando, pegando às vezes, pegando a sua calculadora, fazendo contas, né? Imaginando se dono do seu negócio, quanto vai para salário dos colaboradores, quanto é de imposto, né? Por exemplo, você vai ficar bravo, como fica todo empresário. Por exemplo, dependendo do seu enquadramento tributário, você num faturamento de 1 milhão, dependendo do que for, você deixa 20% para o governo. Então já sobra 800 mil. Aí você tem os seus colaboradores para você pagar. Aí a hora que você vai ver, a sua parte não é a maior parte, a sua parte é a menor parte. Entendeu? Por exemplo, eu ficaria fácil com a parte do governo, daria a minha empresa para o governo e ficaria com os impostos, né? Porque é muito mais rentável. Então são coisas assim que você vai precisar aprender na sua jornada. Mas tudo começa você criando uma mentalidade milionária aqui. E eu quero só dizer para você e insistir nesse ponto que existem 3 formas para você cuidar e criar dessa mentalidade milionária. Número 1 é escrevendo as suas metas. Por quê? O que a gente descobriu é que 3% do mundo que vive como milionário, eles têm metas claras, definidas e escritas. Então, passo 1, escrever suas metas, tá? Passo número 2, transforme o seu celular na sua universidade de bolsa, na sua universidade de sucesso, porque você pode carregar o aprendizado onde você for. Eu não tinha isso na época que eu conheci o meu mentor, o Bill. Eu tive que fazer tremendos esforços para cumprir a regra dele, parado, lendo, andando, ouvindo. Eu comprei, me lembro na época, com muito sacrifício, porque era caro, um Walkman. Hoje as pessoas talvez nem saibam mais o que é Walkman, mas eu comprei porque eu queria estar com o Bill aonde eu estivesse. E você tem essa possibilidade de levar todo esse conteúdo que eu estou compartilhando com você, que eu estou construindo nessa jornada, onde você estiver. E o terceiro passo é cuidar da sua conta bancária emocional. E nós desenvolvemos um aplicativo onde você pode entrar lá e você vai cuidar de fazer depósitos na sua conta bancária emocional e bloquear as retiradas usando esse aplicativo. E o que eu quero convidar você para fazer aquilo que eu fiz, aquilo que o Bill disse para eu fazer. Quando eu tiver uma conta bancária emocional milionária, foi isso que o Bill disse, eu também me transformaria num cara milionário. E foi isso que aconteceu, exatamente do jeito que ele falou. Então o meu convite para você, eu estou nesse momento, espero que na hora que você esteja assistindo esse vídeo, ainda isso esteja disponível, dando gratuitamente para você o livro Rompendo a Barreira do Primeiro Milhão. Você só vai pagar o frete desse livro, tá bem? No valor de R$18,90, e também vai ficar 7 dias free, 7 dias sem pagar nada no meu portal, portal Joberto Chaves. Lá dentro nós vamos cuidar junto da sua conta bancária emocional. Depois de 7 dias, você só tem que tomar uma decisão. Se você olhar e ver que esse portal tem o potencial, ele tem a capacidade de ajudar você a romper a barreira do primeiro milhão, é automático, você não precisa se preocupar com nada, continua, você vai pagar R$49 por mês. Se você achar que o portal, olha, isso aqui não é o que eu estava procurando, não é o que eu estou esperando, a única coisa que você faz é cancelar. Mas eu espero que você tome a melhor decisão da sua vida e nós vamos estar juntos nessa jornada e, como eu gosto de terminar dizendo,
the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.